dia, obrigada. Estão me ouvindo bem? Bom dia, agradeço sim pela parceria aqui com a Estácio. Estamos aí começando aí um novo momento aí, que é também Rio de Janeiro. E trabalhar a hospitalidade é sempre bom. Eu acho que o tema aqui hoje do evento do primeiro simpósio é uma iniciativa muito importante, eu acho, para a educação, porque o tema hospitalidade está vindo à tona, vendo a relevância que é, principalmente que os representantes aqui, os docentes de maneira geral, o quanto eles representam hoje a formação de cidadãos nesse país. Né? Mais que profissional, nós temos que formar cidadãos. E esse enfoque tem tudo a ver, trazendo tecnologias, trazendo tendências e também trazendo o lado humano aí dessa relação que é tão importante. Então eu queria apresentar um pouquinho para vocês, só para quem não conhece, o Instituto Brasileiro de Hospitalidade. Ele existe já há 5, quase, vai fazer 6 anos agora em abril. E o objetivo... Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui. Primeiro, deixa eu contar que quando o Vinícius conversou comigo a primeira vez sobre esta iniciativa, eu devo admitir, assim, de quem vem de décadas de serviço público, Universidade Federal, a reação primeira, né, é assim, mas o que tem a ver hospitalidade mesmo com universidade? É uma coisa... Ou pior, né, às vezes você, por similaridade, pensa até ou em hotel, ou pensa até inadequadamente em hospital. E curioso como que a gente aprende, né? Quer dizer, primeiro, foi muito rápido eu perceber que o Vinícius sabia muito bem o que ele queria, né? E quando você conhece alguém que sabe muito bem o que quer, você começa a pensar que aquilo realmente tem um fundamento. Mas isso já faz quase 2 meses, né? Na verdade, como eu sou absolutamente fora da área de hospitalidade estrito sensu, a tendência que a gente tem, até como forma de proteção, é puxar aquilo para a área que a gente pensa que entende, né? Então eu pensei, o que isso pode ter a ver com a questão metodológica, o que isso tem a ver com a questão educacional? Mas a minha surpresa é que eu comecei a achar um nível de coerência tão alto que eu comecei a perceber que tudo aquilo que nós, aqui eu me refiro muito à diretoria acadêmica do Marcos e todo o pessoal que tem trabalhado, particularmente o projeto 2020 do ponto de vista educacional, não é que tem a ver uma coisa distante, né? Eu diria que essencialmente nós estamos falando em hospitalidade. Talvez a gente não utilize o termo hospitalidade. E ontem à noite, até para ajustar o conjunto de manifestações que nós teríamos hoje, eu tive a oportunidade de jantar não só com o Vinícius, mas com a Beatriz, com o Peter, com o Chan, e não deve surpreender ninguém, mas a identidade é absolutamente integral. Quer dizer, nós, falando de diferentes pontos de vista, estávamos literalmente falando da mesma coisa. Então, a ideia é como que isso se conecta, quer dizer, aonde que a educação contemporânea apresenta uma enorme superposição com a questão da hospitalidade. Mas ambos são ramificações de uma mesma espécie, com a característica que os bonobos, e não os chimpanzés, compartilham conosco a maior parte do DNA. Nós não temos nenhum outro espécie no mundo animal com DNA tão parecido com nós. Seja por isso ou não seja por isso, a verdade é que eles têm uma característica que até então era chamada de bastante humana, chamada empatia. Empatia, todo mundo sabe o que é, mas é bom registrar mais uma vez, é a capacidade que você desenvolve de entender o outro por se colocar na posição do outro. E isso que supostamente, não confundo com o comportamento do cachorro. O cachorro pode ter uma excelente simpatia pelo seu dono. A empatia é algo mais sofisticado e mais profundo. É se colocar na posição do outro. Na verdade, a identificação dos bonobos, apesar de ter sido feita por um americano em 1928, ela só foi confirmada em Berlim, em 1943, quando Berlim foi bombardeada, e não no zoológico exatamente, mas os chimpanzés e os bonobos que ocupavam o mesmo espaço tiveram comportamentos distintos. Os chimpanzés praticamente não perceberam que havia uma guerra e os bonobos morreram, literalmente morreram. Quer dizer, um ambiente de uma guerra,
E outro motivo é porque os bonobos só existem num rio, na verdade, numa das margens de um rio, no Congo, então, antigo Zaire. Portanto, é uma figura muito interessante. E esse comportamento desenvolvidíssimo de empatia, de entender o outro, talvez seja, e na minha opinião o principal elemento da hospitalidade. Quer dizer, se nós queremos criar um ambiente que seja hospitaleiro, ele está associado a impregnar uma cultura onde cada um de nós seja capaz de entender o outro. E essa prática de entender o outro é uma prática que o processo educacional pode estimular. Alguns diriam com razão, mas isso vem mais de casa. Vem, mas só porque umas coisas vêm mais de casa, a escola não abdica. A escola é parte integrante do processo de formação em conjunto com a casa. E a escola pode e deve trabalhar o elemento de empatia. E como que eu faço isso? Tem N maneiras. Eu vou citar uma delas, ilustrando o outro aqui, que é o Shakespeare. Shakespeare é talvez, não gosto de fazer afirmações muito categóricas aqui, mas Shakespeare talvez tenha sido um dos pensadores que mais entendeu a alma humana. Né? Você pegar as 30 e tantas peças, no mês passado descobriram uma peça nova de Shakespeare, então risco você dizer quantas peças existem. Mas em todas as mais de 30 peças de Shakespeare, em nenhuma delas você vai localizar o bandido e o mocinho, porque em todas elas, os personagens que compõem, eles têm dentro deles o anjinho e o diabinho. Quer dizer, cada um de nós tem essas características do ponto de vista shakespeariano. Por que isso é absolutamente relevante? Não é só para ler Shakespeare, é recomendável ler Shakespeare, mas é que o Shakespeare inspira algo muito interessante para uma prática educacional, que é você pegar elementos polêmicos da conjuntura e trabalhar educacionalmente, mas não na forma como a escola tradicional faria. Vamos pegar aborto. Uma escola tradicional que vai tratar o aborto fala assim, gente, quem é a favor de aborto escreve um texto sobre a favor do aborto. Quem é contra escreve contra. Errado. Ao fazer isso, você não está estimulando um profissional do futuro. Você está estimulando um profissional do futuro se eu fizer a inversão. É dizer, você que é contra o aborto e que vai continuar sendo contra o aborto, só faça a seguinte missão. Procure nos argumentos de alguém que é a favor do aborto, se existem, e eles existem em geral, argumentos consistentes, não o suficiente para você mudar de posição, mas procure examinar se ele tem algum argumento substantivo que você considere respeitável, insistindo sempre que não é para ele mudar de posição. E ao identificar, explore esses compromissos. Segundo, estou finalizando. Segundo, você pode trabalhar isso das formas mais variadas. O tema aborto foi mas anteontem a Folha de São Paulo trouxe um sobre o Estatuto do Desarmamento. Em algum momento vamos tornando uma grande e única atividade, só que tem muito a ver com a nossa razão de ser, que é a educação. Tem vários exemplos. Quando a gente começou a falar aqui, por exemplo, em criar uma cultura organizacional muito pautada no sucesso do indivíduo, em uma ambição sadia, em uma construção de princípios e valores, em uma carreira que leva muito tempo para se desenvolver, em superação e crescimento individual, foi pensando na gente, né? Na gente que eu digo, em quem trabalha na casa, mas não demorou muito tempo para que a gente percebesse que tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos passar para os nossos quase 500 mil alunos, não é? Uma maneira de se comportar, uma maneira de pensar a vida, a valorização do trabalho, a valorização do ser humano, que, a bem dizer, é o que caracteriza a nossa cultura. Por que não também levar isso mais um passo e levar até o nosso aluno? E aí você vê uma convergência daquilo que era para ser uma estratégia, uma cultura organizacional, acontecendo agora dentro da sala de aula através da educação, porque eu acho que são princípios que a gente, em momento algum, discute com relação aos seus valores, né? E eu acho que quando a gente criou essa história da hospitalidade, foi uma ideia, começou comigo ali atrás, deve ter uns 2, 3 anos já, né? Veio na época que a gente estava pensando em estratégia para estágio. De novo, ele nasce com uma conotação um pouco empresarial, porque na minha cabeça está muito claro há muito tempo que no mundo onde a informação é absolutamente abundante hoje, é gratuita, você consegue o que você quiser, a hora que você quiser, e quase não está pagando por isso, como a gente viu o Márcio comentando aqui agora há pouco, na verdade.
no mundo onde essa informação exponencialmente aumenta, vai fazer diferença no nosso ambiente, o ambiente de educação, vai fazer a diferença aquele que souber organizar melhor essa informação de um modo fluido, que possa passar para dentro, né, da nossa base de alunos, porque essa capacidade os alunos não vão ter. Se tivessem, já estariam estudando sozinhos desde a época que surgiu a primeira biblioteca. Essa é uma capacidade que tem que ser nossa, né, de vocês aí no caso. Mas, além da questão, né, além da questão de passar isso para a nossa base de alunos como um diferencial, é evidente que quem tiver capacidade de construir uma relação melhor com esses públicos, e notoriamente os nossos alunos, vai ter mais chance de sucesso ao tentar fazer esse transbordo desse conhecimento todo organizado para dentro da base de alunos. Foi assim que nasceu a ideia de coisas que hoje são comuns, o sistema da qualidade que o Glória toca ali hoje. Não é? To talk to you today about megatrends, these great forces that we've already heard a lot about that are driving human development. We're also going to talk about the future scenarios that will result from these trends, and we're also going to talk about the strategic implications these have for higher education in Brazil towards 2030. I think we've already talked a lot about hospitality today, so I would just like to say for both Peter and I, thank you to Estacio for inviting us to come and share our thoughts with you, and you've been very hospitable indeed. Last month, Vinicius took us on a very interesting tour of your facilities here in Rio, and I think after we'd seen many of these innovations that you're implementing here, I think we went home and we thought, wow, if we took and presented some of these ideas to the leading universities in Denmark, Aalborg, Copenhagen, or in the UK, they would say, yes, these are ideas that have been on our to-do list for many years, but the structural challenge we have is too difficult to implement these right now. I think if we could, I think it shows really... Price promotion, yeah, that every business school will tell you that is the most important thing. Well, that is not the most important thing. If you really come to think about it, the way that shopping is changing, the way that our life is changing with the smartphone, the most important thing is to talk solution, access, value, and education. That is a profound different scenario, and it's a profound changed world. And it's some completely new rules and new ideas that needs to be applied. So this is just of demographic development. It's going to from preparing for specific work to learning how to survive, to learning how to live in an ever-changing world. It's from dated knowledge to eternal competencies. That's a fundamental, that's a paradigm shift that before was only allowed to people studying philosophy, strategy, and the arts. Today, that is what everybody needs. Because if you educate someone to go out and just do one job with one set of skills, one thing is for sure, you're educating that person to career-wise becoming a zombie. So it's also from job security, doesn't exist anymore. You need to learn the students' career security. And it's thinking about existing jobs no longer. It's about future careers and how to give that person, exactly like Ronaldo said, the ability to go into meta communication mode about your own path in life. So that is fundamentally different from what we are used to and the education system we have today. And another way, how are we rethinking hospitality in this? Because, well, my background is communication, and I did a lot of dialogue studies where you have someone like Martin Buber. And I think that, I was just thinking, and I think we are standing on not spiritual, but we are standing on a paradigm shift where if this kind of knowledge wins, which I think and I hope will win, we are also closer to solutions for war.
and we are closer to solutions for problems. Because if we train our young to actually understand how that other person came to think it's okay to shoot other people or whatever crazy thing, if we learn that understanding, then there is a chance that that other person will learn to understand others as well, and together we can come close. So I think that it's a large cross to bear for the education system, but it is the challenge. No, I would guess. Were the ones that saw me and understood my skills and understood where I was and could stimulate me. But okay, let's be honest, it's an impossible job for an educator with maybe 60, 50, 40, 30 students in the classroom. How can you adapt individually to each of them? Imagining when we have the tools in the future, that the program for education, they will do that adaptation. They will help you understand, they will get that across to the students so you can focusing on just the mentor role according to the data you have from the program. That is a completely new accelerated learning curve for many young people and for us. Uncertainty B would be economic growth, less or more. Even with this, and this is quite a crude description, of course when we workshop this, it's a much more elaborate process. But even from this very sort of basic formulation, we can already picture 4 very different outcomes that are all quite likely. For example, scenario 1, you could say outsourced nation. Perhaps economic growth is not so strong, and so there's a big drive to do more offshores, export more services, virtual migration to the rest of the world. And that will need specific types of talent. Global mindset in tune with global market needs and language skills, for example. Scenario 2, where we have a similar situation, but with much greater economic growth and with business reform, could mean that, it could be Brazil could really establish these things as an exporter, as in that HSBC example, exporter of innovative technologies. And that, again, would need specific skills, like particularly tech skills, but adaptive ones to keep up with accelerating innovation and market needs. Perhaps the economy fails to grow and nothing is done to stimulate growth. Perhaps we get startup Brazil. More progress, but less order. Young people are already thinking in more anarchic ways about ways to change. They became the disillusioned generation. Greece, Spain, a lost generation? I hope not. 2013, in Brazil, an anarchist generation? Perhaps. Certainly a more creative generation. And what we'd argue is a more entrepreneurial generation. And they're the ones that want to recognize in the institution they choose to pursue higher education these values. But also, people who've chosen to not have the traditional progress through life, to have children while they're studying. People who've maybe had one career and are ready to start a new one. People who maybe would have been expected to retire, but who still feel they have more value. Hi, I am really enchanted about your speech. I thought I was the unique lunatic that talked about the dream society. And I'm doing a research on emotional literacy, where I work with emotional intelligence, and whenever I teach my students, I know that I'm not teaching. I'm changing mental patterns, and I'm trying to make them high the level of consciousness. This is my job, not teaching. Yes. And I'm really enchanted, yes, about your ideas. And I would like to know, how do you see, for instance, when students go to a college, they learn about many academical disciplines, but they don't know how to deal with their emotions, they don't know how to deal with relationships, how to deal with losses, to deal with losing a job, divorce, whatever. And all these emotions, they influence very much on their work development, yes? And how do you see the importance of developing a kind of disciplines at universities that help people to deal with their own emotions and find out their potential, yes? I mean, emotional potential, really to deal with difficulties. Só uma pergunta, você direcionou para
passa português e eles estão com tradução. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Antônio Gaulia, sou gerente de comunicação interna do Estácio. Eu queria fazer uma pergunta para o Márcio, mas que está aberta a todos vocês, claro. Márcio, nesse mundo nervoso, né, cada vez mais apressado, em que tudo é instantâneo dessas redes sociais, como é que você vê a gente conseguir tratar os outros de uma forma hospitaleira? Porque a pressa acaba nos fazendo não ser hospitaleiros, né? Porque a pressa acaba fazendo com que a gente não fique tão atencioso com as outras pessoas. Como é que você vê isso? Como é que você compartilha isso com a gente? Assim, um sorriso resolve o problema. E ficar calado não cria problema. Como eu não estou seguindo isso, deixa eu falar então. Cada um é de um jeito, não tem uma solução. Por exemplo, eu não uso telefone. E as poucas vezes que em algum momento eu não tratei alguém como deveria, a primeira coisa que eu fiz foi depois mandar um e-mail. Então eu trabalho o inverso. Quando eu não dei atenção que devia, ou falei alguma coisa que pode ser mal entendido, eu uso o e-mail para resolver. Portanto, o e-mail também dependendo de cada caso. Eu sou obstinado, eu uso muito, sim. Então eu uso também como solução de eventuais ou prevenção de conflitos. Né? Eu vou só fazer um comentário, né, que também é a minha área. Eu vejo assim que muitas vezes, muitas vezes não, uma mensagem pela rede social ou pelo e-mail, ela dá um significado. Então você está sentado escrevendo e você põe uma coisa daquilo que você está imaginando que o outro vai perceber. E o outro não sente. Ele sente que usar uma palavra mais difícil, uma palavra mais dura, ou um tom mais formal. Então, assim, eu vejo, é melhor ainda o contato. Se for pessoal, melhor ainda. Se for telefone, também. Porque nada como a sua voz. E a nossa percepção como elemento de comunicação, o nosso corpo, ele é aí mais de 55% do fator de comunicação. Então, se você usa isso tudo no e-mail, você não vai conseguir transmitir essa mesma segurança. E o tom faz a força, para mais ou para menos. Então, acaba sendo influenciando. Quando você fala assim de falar com as pessoas, eu vejo assim, a coisa simples, né? Dia do aniversário. Dia do aniversário, todo mundo faz o quê? Vai no Facebook, vai em qualquer lugar, pega uma mensagem, copia lá, enfim, faz uma coisa mais eletrônica. E a pessoa recebe, como recebe um cartão de Natal no final do ano, como sendo mais uma coisa que eu recebi, não dá muita importância. Agora, pega no telefone e liga para essa pessoa. Você vai gastar o quê? 30 segundos? No máximo que você vai gastar? Para falar, olha, eu só estou ligando para dizer que eu não esqueci do seu aniversário. E hoje, então, eu vejo assim, eu tenho usado bastante isso com meus clientes, com as pessoas mais próximas, que dá muito resultado. Porque as pessoas não esperam. Porque ela fala assim, nossa, você conseguiu, ou seja, o grau de prioridade torna grande, por quê? Porque eu vejo que você parou o que você estava fazendo, você teve que lembrar de mim, você pegou o telefone, você ligou e você falou assim, não, só queria te dizer que eu te desejo um feliz aniversário, que eu lembrei de você. Então, assim, eu vi pessoas que não tinham recebido um telefonema no dia do aniversário. Porque todo mundo virou no Facebook agora, você recebe lá 200 e 100, 50 felicitações pelo Facebook. Mas aquela aqui que parou, pegou o telefone e foi lá e falou assim, olha, você é tão importante que eu resolvi te ligar para dizer que hoje é seu aniversário. E eu pergunto, né, onde se arruma tempo, tem que colocar as prioridades. Você não coloca para o seu filho, para sua família, por que você não coloca também para os seus contatos, para os seus clientes, assim, para as pessoas que são importantes? Então, acho que assim, nós vamos melhorar ou priorizar aí o nosso tempo. Eu queria... Alguém mais alguma pergunta? Quem quer fazer alguma pergunta? Bom dia a todos. Professora Cristiane Leal, docente da Estácio. A minha pergunta, professor Ronaldo e professora Beatriz, claro, a mesa, né, pode colocar. Professor, um ponto da sua fala que me chamou muita atenção foi quando o senhor colocou do saber, não importa mais, né, ou seja, o saber ou não saber, né, e sim saber resolver, né, saber resolver as situações que aparecem. Isso aí dentro da sala de aula, ou seja, visualizando o docente, né. E o Márcio colocou também uma imagem, né, que era um professor com os alunos com o computador em volta, e o professor assim com aquele rosto meio de interrogação. Né? É interessante, a minha pergunta isso vai gerar uma situação
né, para vários docentes, uma situação difícil, uma situação desafiadora, né? Qual seria a sua opinião, né, de como o docente vai precisar trabalhar essa situação, porque agora ele se coloca também no estado de aprendiz, né? Ele vai ter que conviver com alunos em certas situações que vão ter maior habilidade em alguns momentos, até mais do que o próprio professor. E isso é uma situação, um local desafiador, né? Essa seria a minha primeira pergunta, que fica aberta para a mesa. E a segunda, olhando num ambiente maior, ou seja, como o gestor também vai se colocar nessa situação da hospitalidade, né? Porque às vezes o docente, o professor que está dentro de sala de aula, lidando com os alunos, ele até às vezes consegue ter essa empatia de se colocar no lugar do aluno e tentar ajudar a resolver. Mas muitas vezes o aluno, ele esbarra às vezes na falta da acessibilidade do gestor para tentar resolver também, né, as suas reais necessidades, né? Então essas seriam as duas perguntas, né, para a mesa. Como o docente agora nessa situação mais incômoda, como ele vai tratar isso, e como o gestor também deve trabalhar a hospitalidade. Entendi. O professor acha que vai para a escola e tem lá seus alunos. Eles não estão se falando mais. Se eliminou o conflito. Eles não falam o mesmo idioma, eles não habitam o mesmo planeta e continuam lá, né? Quer dizer, cada um cumprindo o seu papel. O Márcio referiu aqui a Khan Academy, que é uma das opções, mas uma conversa sincera com os seus irmãos, sobrinhos, filhos mais novos, perguntem aonde que aprender a equação eu tenho feito isso. Aonde você aprendeu a equação do segundo grau? Eu lembro o nome da professora que me ensinou, mas eu sou de uma geração antiga. Esses novos, eles estão aprendendo a equação. Bom, primeiro, eles podem não aprender a equação do segundo grau, que é uma hipótese. Mas aprender que x é igual a menos b, mais ou menos x quadrado, e b2 menos 4ac sobre 2a, eles aprenderam numa videoaula que não tinha nada a ver com a escola tradicional. Eles tinham uma prova na escola tradicional, e porque tinham uma prova e tinham que aprender, na noite anterior eles foram ver uma videoaula e aprenderam, ou não aprenderam. É muito difícil essa realidade, é difícil para os pais, é difícil para os professores e é difícil para o aluno também, porque ele não está sabendo explicar isso. Bom. Nome de Souza, eu estou na Estácio há 9 anos, eu dou aula em 2 cursos, letras e turismo, né? E agora estou entrando na medicina. Vou dar aula de inglês e português sobre medicina. Então, na realidade, o que eu percebo é que a gente trabalha com diversos universos. Por exemplo, na questão de letras, nós tivemos a ENAD agora, eu levei 20 alunos para São Paulo que nunca tinham viajado, nunca tinham saído de Niterói, Itaboraí, Rio Bonito, etc. E na medicina, a coordenadora já me falou, olha, você vai trabalhar com a realidade, tem classe A, tem ProUni e tem FIES. Então tem que ter um jogo de cintura. Minha pergunta é direcionada para o Márcio. Márcio, você acredita que todo professor ele é 1.0 e todo aluno é 3.0? Nessa perspectiva que a gente trabalha com diversas camadas sociais. Embora a gente acredite que a Estácio trabalha com a camada de classe C, que é a média, né? É muito complicado isso, porque muitas vezes o aluno me pergunta, professor, só tem Facebook? Não, Facebook eu tenho. Então, eu sou coordenador também. Às vezes eu fico coordenando via Facebook, respondendo perguntas, etc. Eu só peço, não me liguem entre meia-noite e 5 horas da manhã, eu tenho que dormir um pouco. Mas essa questão do professor, nem sempre ele é só 1.0. Ele é ligado em outras redes sociais. E nem sempre nosso aluno é 3.0. Quando eu falo de leitor Estácio para um aluno de letras, ele me fala, leitor Estácio, o que é isso? É um app. O que é app, professor? Aí eu explico que é app e daqui a pouco ele me fala, professor, eu não tenho computador em casa. Eu pego o computador emprestado do meu vizinho. Quer dizer, a gente trabalha com diversas realidades, então isso é complicado.
Então, Márcio, o que você acha disso? Todo professor é 1.0, todo aluno é 3.0? Eu sou do curso de Turismo e Hotelaria, inclusive eu sou professor da disciplina de Hospitalidade e Hospedagem. Fiquei muito empolgado com o evento quando me chamaram, até insisti para me chamar, né? E eu acho incrível esse tema, eu trabalho com isso, implantando em hotéis, em shoppings, em restaurantes, esse conceito de hospitalidade. Eu creio que na Estácio, ou com qualquer outra instituição de ensino, a gente tem que expandir esse conceito para a linha operacional. Quando eu trabalhei durante anos em hotelaria, uns pacotes, né, Godoy? E a gente acredita que a hospitalidade é todo o contato que você tem com outra pessoa. É o contato ocular, é o sorriso no rosto. Como diria Charles Chaplin, um dia sem riso é um dia perdido. Quer dizer, você faz um contato ocular, você de repente dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu estou agora fazendo minha terceira graduação na Estácio e fiz minha matrícula. Eu quero dizer o seguinte, não é reinventar a roda, mas é possibilitar que o profissional da linha operacional saiba de que forma agir utilizando o conceito da hospitalidade. Por exemplo, chamando esse aluno no ato da matrícula, pelo nome uma vez ou duas vezes, ao final, parabenizar, puxar parabéns pela sua matrícula, desejar sucesso na sua formação acadêmica. Está faltando justamente o que é? É lapidar o comportamento, não só explicar o que é hospitalidade, mas através da descrição do cargo dele, ajudá-lo a como utilizar essa ferramenta para melhorar o relacionamento. E a gente percebe alguns distanciamentos entre o comportamento do docente e o comportamento do profissional, do elevador, da portaria de entrada, do fiscal de andar. A gente fala em hospitalidade, é desde o faxineiro, que quando passa por você e vai olho no olho, boa tarde, bom dia, boa noite. Não é reinventar a roda, mas é instrumentalizar esse indivíduo a tornar esse ambiente, esse momento, um momento, como diria Walt Disney, quando implantou quando tem um livro chamado 9 Coisas e Meias que eu faria se Walt Disney administrasse o seu hospital. É tornar um momento mágico. A gente sabe que o aluno que se forma hoje, daqui a pouco vai fazer pós-graduação, vai fazer um mestrado. Não pela localização, não pelo preço, não pelo curso em si, mas também por aquele clima. Nós ficamos 8 horas trabalhando, 3 horas indo para casa, trabalho, casa, ficamos 4 horas na faculdade. Se esse ambiente realmente não for prazeroso, a gente perde o aluno, porque preço todo mundo tem. Os cursos, cada vez mais as faculdades estão fazendo os mesmos cursos. O ensino online já não é mais um diferencial. Então, qual é o nosso grande diferencial? Acredito que a hospitalidade é a ferramenta mais poderosa de você promover um marketing de relacionamento. Não só para você reter o aluno, mas também para estimulá-lo a atrair novos alunos. Não por uma questão de preço, de desconto em faculdade, que eu acho muito bacana isso, mas acho pela questão da motivação dele. Cara, vai para Estácio, não é porque ela é boa, é porque ela é legal, lá eu me sinto bem. Acho que temos que, de alguma forma, multiplicar esse comportamento, essa filosofia, também para a linha operacional. Sem esquecer de ninguém, nem da faxina. É o rapaz da secretaria, é o rapaz que fica fazendo telemarketing, é a recepção, é o assessorista do elevador, terceirizado ou não, e está dentro da Estácio. E o aluno não separa quem é terceirizado ou quem é da casa. Com certeza. É a inversão da cadeia de valores. Uma empresa de sucesso médio a longo prazo, o sucesso vem quando você investe primeiro no colaborador, no funcionário. E no último dessa cadeia está o acionista. Por quê? Porque se o funcionário se sente pago, tem a noção de que pertence a essa empresa, ele leva isso para o cliente, consequentemente isso vai para a comunidade, o fornecedor está envolvido e reflete no resultado do acionista. Então, ou seja, acho que é a coisa mais, assim, falar de hospitalidade é falar de simples. Eu até coloco, né, que a hospitalidade é o meio de aproximar pessoas e consolidar relacionamentos, que é em todos os níveis da cadeia que ele colocou. Então, assim, alguém quiser, nós temos muito pouco tempo agora, não tem mais 5 minutinhos, e eu já vi que tem mais uma pergunta aqui, tem mais alguém? Eu falei a resposta, tá vendo? Eu sou Marlice, professora Marlice, trabalho na Estácio, vai fazer 14 anos, e trabalho em Niterói e no campus Presidente Vargas. Aí eu achei legal o Alexandre Fernandes, né, quando ele falou sobre isso, e fiquei aqui eufórico, olhei para o Vinícius, né, o Vinícius que me chamou, que a gente está desenvolvendo um trabalho, a gente está desenvolvendo um trabalho. A gente colocou o nome do projeto de Projeto Aprendendo e Ensinando. Por quê? Porque eu sou da área de recursos humanos, né,
faço trabalho nessa área, estou no curso de recursos humanos, e com o meu coordenador, o César Lessa, a gente começou dentro de sala de aula a fazer um trabalho prático, assim, discurso. Fiquei muito assim, animada com o discurso do professor Ronaldo, que tudo a ver, eu já estou com o relatório pronto, que está indo para a mão do Vinícius. E esse trabalho, esse projeto Aprendendo e Ensinando, a gente utiliza, né, a experiência e o estudo dos alunos do curso de formação de instrutores, onde a pessoa aprende a falar em público, a ser um palestrante, um futuro professor. E eles percebem que é possível sim, a pessoa que começou tímida, com medo de falar em público, achando que eu não posso, a ensinar e treinar os funcionários da Estácio, citados pelo Alexandre Fernandes. Então a gente está com 3 turmas já. Nós temos depoimento dos alunos com a caneta, tiramos cópia, dentro do relatório, dizendo coisa desse tipo. Eu não podia imaginar que uma faculdade como a Estácio pudesse me ensinar a falar em público, porque eles deram o curso. Temos depoimento dos treinandos, que são os colaboradores, pessoal de sala de matrícula, todo mundo que trabalha com atendimento, dizendo que adoraram o curso. Temos um vídeo que está na internet, Gentileza Gera Gentileza, né, explicando a questão da hospitalidade, que dentro desse projeto, o curso se chama Atendimento com Hospitalidade. Então, está dando certo, é possível, e a ideia é passar isso para toda a Estácio. Então, a gente está muito orgulhoso de estar desenvolvendo esse trabalho, foi por isso que o ministro nos chamou aqui. Eu estou muito satisfeita de ver que o nosso discurso no tático operacional tem uma linha dentro do pensamento estratégico aqui da reitoria. Então, está aqui mesmo. Parece que combinamos, não é? Eu também sou do curso de Recursos Humanos, sou coordenadora, e há uns 3 anos, percebendo em sala de aula, nos atendimentos, que havia um número imenso de reclamações pelo atendimento ruim feito por alguns setores da Estácio, e o pior deles, a secretaria, eu me reuni com os professores do meu curso e passamos semestralmente, bimestralmente, e agora já estamos atendendo a demandas mais particulares, a qualificar esses profissionais, que são nossos colegas de campus, e que se veem em nós essa gentileza, podem certamente adotar novos modelos, compreendendo uma coisa que muitas vezes esquecemos, que eles são clientes e que nós só existimos em função deles. A prática do bem servir é a base, é o primeiro pilar da hospitalidade. Mas eu queria, em pouco tempo, fazer um comentário, porque o semestre está acabando e é uma experiência que eu venho realizando desde o primeiro dia de aula desse semestre. Eu sou professora por necessidade do campus e por formação de psicologia aplicada ao direito, primeiro período. Mas, por outro lado, eu estou também, viu, colega Alexandre, fazendo a minha 3ª graduação na Estácio, estou concluindo Direito. E assisti, desde o meu primeiro dia de aula em Direito, o que é realmente o fenômeno avassalador do abandono. Não é da evasão, é do abandono. Eu comecei numa turma que tinha mais de 100 alunos. Eu estou no 8º período, numa turma com 18. No primeiro período, eram 3 turmas, chegando cada uma a 100. As 3 se fundiram numa turma de 18. Não há empreendimento que suporte uma evasão desta natureza. E, como pesquisadora e aluna, e coordenadora e professora, eu pude perceber que o que faz muitos alunos se afastarem de nós, e de nós, Estácio, é a falta de pertencimento. Nós recebemos o aluno, falamos para eles como se eles fossem qualquer pessoa, e quando eles percebem que nenhuma relação se concretiza, no primeiro obstáculo, na primeira nota baixa, eles entendem, entre aspas. É verdade o que meus amigos e meus familiares dizem,
universidade não é para mim. Para que é que eu vou negar a tradição da minha família? Ninguém de lá esteve aqui e são felizes, entre aspas. Eu estou aqui, estou me sentindo mais infeliz e mais estrangeiro do que antes. Vou voltar e vou cantar a minha aldeia. Quando eu percebi isso, eu recebi como desafio pegar uma turma de 106 alunos, quem quiser pode ter acesso ao meu diário, para dar essa disciplina por amizade ao coordenador de direito, porque eu não tinha mais tempo para nada. E eu me fiz um desafio. Eu não vou perdê-los. Eu dou 2 horas de aula no auditório para 106 alunos, usando o microfone, e todo dia quando eu entro em sala eu digo para eles: meus amores, graças a Deus hoje é terça-feira e eu estou com vocês. Vocês não sabem como eu acordo de madrugada no Leme para chegar 7 horas em Campo Grande e ver vocês. E todos os dias eu tiro 15 minutos para ouvi-los. Falar daquele que tem a mãe drogada, aquele que mora numa comunidade que tem dificuldade para entrar e sair, aquele que não sabe como vai continuar pagando porque não está mais tendo condições financeiras para isso e não acessou o FIES. E a cada um deles eu digo a mesma coisa: diga não para todos que estão tentando minar suas resistências. Seja resiliente. Você está com dificuldade na matéria? O que você faz depois de 9h30? Nada, eu também não. Então vamos estudar até às 11h40 e vamos fazer reforço no auditório, porque ninguém quer esse auditório nesse horário. Eu só perdi 2. E não perdi 2 porque eles desistiram. Perdi 2 porque, graças a Deus, conseguiram um estágio em horário comercial e migraram para a noite. Mas eu os perdi na sala de aula. E nós agora demos conta de um projeto social em que atendemos 50 crianças de um orfanato, oferecendo para essas crianças mochilas escolares com todo o material para 1 ano, e dentro de cada mochila, cada aluno quis colocar um livro com uma dedicatória, convencendo essas crianças de que eles também não devem desistir, porque eles aprenderam que resistir é a melhor coisa. E dia 16 de dezembro nós estaremos nesse orfanato, com peças teatrais, com músicas, com presentes, com brincadeiras, porque eles aprenderam que não só são fortes e capazes de resistir, como também aprenderam que podem ajudar outros que estão numa situação pior do que eles. Eu não deixei de dar um conteúdo. Eu não consegui garantir a eles as melhores notas, mas eu consegui mostrar até a quem poderá ficar reprovado na V3 que esse também é um exercício de resiliência. Não se compra um aluno garantindo a aprovação, mas ganhamos um aluno quando provamos a ele que a academia tem percalços, tem desafios, que talvez o maior prazer esteja depois que a gente atravessa essa dificuldade. Eu acho que não há palavra que traduza mais hospitalidade do que pertencimento. Se nós conseguíssemos convencer cada aluno que nos procura, morador de favela, morador de N situações de risco, que aquele espaço é dele, porque a universidade não é para poucos, ela tem que ser para muitos, nós não teríamos problemas de evasão e seríamos realmente hospitaleiros do conhecimento. Então, assim, eu não faço uma pergunta, mas eu dirigiria ao nosso magnífico reitor um pedido, que nos ajude a aumentar a tradução de que a academia não é um mundo para poucos, porque o nosso aluno é um aluno que precisa ficar. Se ele fica, a sociedade melhora, o planeta melhora, teremos menos violência e menos medo de sair à rua, não é? Então eu queria pedir ao senhor que, em nome desta casa, nos ajudasse, como o Alexandre pediu, a convencer todos os colaboradores a, quando olhar para o nosso aluno, olhar com o olhar da aceitação e não com o olhar da indiferença. Só isso.
acho que tem. Não vou gravar tudo não, mas Só vamos lá. Só os elogios. Só a parte boa, né, Márcio? Vai lá. O que eu estava comentando, queria te parabenizar pela forma. Acho que nós, enquanto docentes, temos que ter a humildade de entender que nós também estamos aprendendo o tempo inteiro. E uma coisa que você colocou, que eu aprendi a duras penas, foi com um filho, quando estava com 18 anos, preparando uma aula de madrugada, dando uma incrementada numa aula de madrugada. Ele chegou para mim de jeito bem carinhoso e tal. Eu disse: pô, pai, tá aí essa hora trabalhando, né? Eu disse: filho, estou acrescentando algumas informações para a turma que eu tenho, porque eu quero explorar também determinados assuntos. Ele disse: pô, que bacana, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Aí sentou um pouquinho, deu uma espiada, daqui a pouco ele disse: pô, pai, isso aí é a tua aula? Eu disse: eu disse: pô, caidaça. Qual foi minha reação imediata? Sai daqui, moleque, vai pra cama e tal. Dou aula há 20 e tantos anos, vem um moleque de 18 anos me dizer que minha aula tá caidaça. Quando eu falei isso, enquanto ele andava cabisbaixo, eu me dei conta que um moleque de 18 anos tem a idade dos meus alunos. Portanto, aquilo foi muito interessante, porque eu chamei ele de volta e pedi para que ele desse uma olhada e me dissesse o que ele mudaria, né? E ele falando: pô, usa vídeos, bota teus alunos para utilizarem vídeos e tal. Eu disse: pô, mas eu não tenho domínio. Se tu tem que ter domínio, bota teus alunos para sofrer. Ele sabe, eu te garanto, foi muito no teu depoimento. Gente, pegar e fazer como desafiar os alunos a produzirem vídeos em cima de capítulos do material didático que a gente tinha, foi uma das coisas mais divertidas e mais prazerosas que aconteceram nessa disciplina a partir dessa provocação do meu filho. E aquilo me fez perceber que eu tenho que preparar uma aula não com o meu olhar, mas com o olhar do outro. E ele está sempre mudando. E me assusta um pouco quando os docentes chegam em sala de aula e falam: nossa, esses alunos chegam cada vez piores, cada vez isso. Quando nós temos um amor, um carinho e optamos por aquilo ali, né, nós temos que gostar justamente desse desafio de o tempo inteiro estar revendo. E tenho que admitir que os docentes, embora a gente tenha no discurso isso de maneira muito bonita, nós temos uma dificuldade muito grande de rever e de lidar com esse desafio que é você buscar novas formas de ir para a sala de aula. Para minha surpresa também, eu aprendi muito mais com os alunos e não tive que entender nada de tecnologia com essa experiência que tive ali. E os alunos passaram a me suprir de vídeos para as aulas seguintes de uma maneira incrível. Então fica aqui um depoimento que eu gostei muito da tua abordagem ali e realmente mudei muito a minha forma de conduzir a minha aula em função dessa experiência no início traumática, depois nem tanto. Legal. Já ligou? Tá conectando. Ah, legal, conecta via Bluetooth. Beard. Screencast. Liguei. Diz que eu estou conectado na rede sem fio. Diz que eu estou conectado. Entendi. Aí você tem um aplicativo e é sempre pelo aplicativo. Isso. Joguei para a tela principal. Passei um card que tem minha agenda. Você pode começar a filmar agora? Posso. Passei um card que está dizendo que vou pegar um trânsito danado para ir para casa. Caraca, 21 minutos de atraso. Agora começa a filmar aí. Passei um card dizendo que é aniversário do meu amigo. Agora liga a câmera pra gente ver. E que a temperatura é em Fahrenheit. É, ainda bem, né? Ligar a câmera. Ok, Glass. Record a video. Ah, agora olha pra cá pra eu aparecer no vídeo, né? Ah, agora sim, deixa eu ver. Muito bom. É bacana, né? Agora dá uma panorama aí no... Finalizei o Ok Glass. Play video. Acho que não pegou ainda. Ah, pegou. Tá tocando aqui pra mim.
Aqui ainda não começou. Ah, entendi. Entendi. Já tô tocando aí no seu... Tá. Tem um delayzinho. Nossa, Ainda muito tá em legal. desenvolvimento ainda, né? Ainda não tá pronto. Tá certo? Certíssimo. Tá? Tá filmando? Ah, vou mostrar essa cadeira aqui que eu vi um chinês usando e fiquei com a maior inveja, gente. Demora, né? Ela gira. Tá? Fazer o que quiser com ela aqui. Cara, é da hora essa cadeira. É isso aí. Depois eu mostro do chinesinho que é mais legal. Usa bastante esse trabalho de startups. Cara, isso é legal aqui, hein? E aí, dependendo do espaço, né, você pode ter outras formações. Mexe ali pra ver de novo. Aqui. Pode fazer trabalhos em que você coloca a mesa em dupla, ou então vai selecionando cada vez mais. Aí você quer mudar a dupla. Aí você... Junto já mudou a dupla, já tem uma dinâmica totalmente diferente para a sala de aula. Muito legal.